Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Queria que você olhasse para o seu irmão e falasse, que bom que você está aqui. Fale para ele, seja bem-vindo, no nome de Jesus. Aleluia. Fala para ele aí, eu estou muito feliz de te ver aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Quero agradecer as pessoas que estão na internet aí também, conectadas, aí já tem gente comentando. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Quero te dar esse tempinho aí para você compartilhar aí esse momento do culto. Você mandar para alguém aí nesse momento, na verdade mandar a pregação aí para alguma pessoa. Mandar aí, o culto já começou, a abertura. Tem uma presença de Deus aqui tremenda, amém, irmãos? Domingo passado nós falamos sobre as 3 características que existia na casa de Lázaro, na sua família. Quem lembra? Tinha a Marta, fala comigo, ela servia, sim ou não? Tinha a Maria, fala comigo, ela adorava. E tinha o Lázaro, ele o quê? Tinha um grande testemunho. Domingo passado eu falei sobre esse grande testemunho que Lázaro tinha. Nesse domingo agora eu quero falar sobre servir. Isso é um tema assim, bastante poderoso. E esse tipo de mensagem que eu vou pregar hoje, ela é tão poderosa porque é o tipo de mensagem que os pastores gostam de terceirizar para outro pastor falar. Quem está pegando, irmãos? Então fala para o seu irmão assim, ó. Fala para ele assim, Deus abençoe, Marcos. Fala para ele assim, ó. Põe amor. Não fala para ele, fala, põe amor nas palavras do pastor. Porque ele não tem nada a ver com isso. Fala assim, ele só é o garçom que vai servir nessa noite aquilo que Deus já preparou, amém, irmãos? Porque tem coisas que você não quer falar, que você chama um amigo pastor e fala, pastor, você podia pregar em tal tema, não é assim? Você podia falar sobre tal coisa, na verdade você podia direcionar a igreja em tal tema, falar sobre servir. Porque essa palavra servir nos nossos dias hoje é uma palavra assim, bastante relevante para os nossos dias de hoje. Porque a gente precisamos, fala comigo assim, aprender a servir mais. Nós precisamos aprender a servir de coração, irmãos. A gente precisa primeiro aprender o que é servir. Eu falei sobre chamada um domingo atrás. Domingo agora eu falei sobre ter testemunho. E agora eu estou falando agora sobre ser servo. Ter um coração, fala assim, de servo. Fala assim, eu preciso ter um coração de servo na presença do Senhor. Então, irmãos, hoje em dia é muito difícil as pessoas querer, na verdade, a servir a Deus, porque tem gente que não sabe nem o que é servir a Deus. Quem está entendendo o mistério, irmãos? As pessoas perguntam, pastor, o que eu vou ganhar se eu servir a Deus? As pessoas, elas não sabem, na verdade, nem o que é, fala comigo, servir de coração. Fala comigo, todo mundo quer porção dobrada. Quem quer porção dobrada ainda esse ano, irmãos? Não é possível, irmãos. Mas entenda isso, todo mundo quer porção dobrada, mas ninguém quer servir de verdade, irmãos. Isso aqui é tão sério quanto, na verdade, o chamado. Por quê, pastor? Você descobre o seu chamado é servindo a Deus. É, na verdade, quando você inicia a sua caminhada servindo a Deus, Deus vai, na verdade, revelando o seu chamado, o seu propósito, quando você começa o quê? Mas ensinado a gente errado, irmãos, a servir a Deus. As pessoas talvez elas nem sabem direito o que é servir a Deus fala assim, de verdade, irmãos. A Bíblia vai dizer que Pedro fala assim, Pedro. Não, irmão, fala Pedro. Pedro serviu a Deus, irmãos. Com o quê? Com o seu barco, sim ou não? Jesus chega no mar, começa a pregar, as pessoas começam a avançar e ele sobe no barco de quem? De Pedro. E Pedro vai servir Jesus com um barco, irmãos. Na verdade, com o objeto. O que quer dizer um barco, pastor? Nos dias de hoje, um carro. O que quer dizer um barco, pastor? Nos dias de hoje, talvez a sua vida, o barco da sua vida. Como que o barco da sua vida está servindo ao Senhor nesses dias? Como que o barco da minha vida, da sua vida, está servindo ao Senhor nesses dias? A Bíblia vai dizer que Pedro desanimado, irmãos, ele não estava, fala comigo, ele não estava bem. Enquanto Jesus pregava, Pedro não estava bem, irmãos. Por quê? Naquela noite, ele tinha tentado pescar e não pegou nada. Todo mundo, quando não alcança o nada, não fica bem.
Quando o culto não dá resultado, quando a empresa não dá resultado, quando o relacionamento não dá resultado, quando na verdade as finanças não dão resultado, entenda, quando a gente compartilha, quando a gente se depara com um resultado que é nada, ninguém fica bem. Sim ou não, irmãos? Pedro chegou a falar: Senhor, eu não estou muito bem não, deixa eu te falar um negócio, sobre a sua palavra eu vou o quê? Entenda isso. Toda vez que você deixa o seu barco servir Jesus, toda vez que você deixa a sua vida servir Jesus, você nunca vai ficar sem ser recompensado. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, vale a pena servir a Deus? Pensa nisso, tanto de luta, tanto de dificuldade. Talvez você não tenha luta, eu estou pregando na igreja errada. Eu fui terceirizado aqui para hoje, viu, para essa igreja. Que eu vou falar coisas que outro pastor deveria falar no meu lugar. Mas como eu sou corajoso, Deus me chamou para falar a verdade, eu não tenho medo de falar o que Deus mandou, eu vou pregar aqui mesmo. Vou te dar uma aula sobre servir. Essa palavra tem várias horas de estudo, ela tem várias horas de choro, ela tem várias horas de busca. Uns vai sair daqui dragonizado. Sabe piniqueira? Aqueles irmãos piniqueira? Quem conhece irmão piniqueira? Irmão só dá canseira, piniqueira. Tudo que você vai fazer com ele é o quê? Canseira, piniqueira. Tem uns irmãos que vai sair daqui, ó. Fala com o seu irmão, pinicando. Fala pro seu irmão assim, se começar a pinicar, não manifesta não. Fica caladinho. Porque quem cala vence. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem hora que o nosso silêncio, irmãos, ele fala por nós. Quem está pegando a visão? Então entenda isso. Toda vez que eu falo assim, que eu impresso o barco da minha vida, não tem como não haver recompensa. Entenda isso, a Bíblia tem recompensa, fala comigo, para tudo. A Bíblia vai dizer, seja fiel até, fala o fim. E dar-te-ei o quê? Então entendeu, Deus nos chamou para ser fiéis. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós precisamos ser fiéis no servir. Nós precisamos ser, na verdade, analítico de nós mesmos. Nós precisamos ser crítico de nós mesmos. Quem está pegando a visão, irmãos? Nós vivemos uma geração que não pode sofrer nenhuma crítica, mas nós precisamos ser crítico de nós. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou servindo de coração? Será que nesse culto, nesse ambiente, eu já servi ao Senhor com uma palmas? Será que nesse culto, nesse ambiente, será que eu já servi ao Senhor com um aleluia? Será que nesse ambiente, nesse culto, será que eu já servi ao Senhor com eu te amo? Será que num culto desse como esse, nesse ambiente, será que eu já servi ao Senhor com graças a Deus? Tem várias maneiras de você servir ao Senhor. Nós não servimos o Senhor só na igreja. As pessoas confundem, elas acham que trabalhar na igreja é servir ao Senhor, e não, irmãos. Na verdade, o verdadeiro serviço está lá fora e não aqui. Na verdade, o verdadeiro serviço, talvez ele está lá fora e talvez não aqui. Quem está pegando a visão, irmãos? Porque tudo que eu faço aqui reclamando não é serviço, é murmuração. Tudo que eu faço aqui, irmão, só reclamando, de novo, tem que fazer isso, não, eu estou cansado de fazer isso. Infelizmente, irmãos, ou você faz de coração, ou vai ser em vão o seu trabalho. Quem está pegando a visão, irmãos? Por isso que Deus está nos chamando para servir, fala comigo, de coração. Um dos maiores exemplos na Bíblia, fala comigo, de uma pessoa que serviu. E é um exemplo que se fala assim, uma pessoa que serviu mal. Simão, fala Simão. A Bíblia vai dizer que Simão, na Bíblia, ele fala comigo, prepara tudo. Isso é poderoso, irmãos, eu vi uma revelação aqui tremenda. A Bíblia vai dizer que Simão queria Jesus na sua casa, fala assim, na sua casa. Fala assim, quem é que não quer Jesus na sua casa? Sim ou não, irmãos? Ele ouve falar que Jesus tinha ressuscitado uma menina, e ele, pela publicidade de Jesus, pela fama de Jesus, pelo aquilo que estava falando sobre Jesus, Simão falou, eu preciso que Jesus vai lá em casa, e eu preciso que Jesus vai comer na minha casa. Olha que coisa forte. E diz a Bíblia, fala comigo, que ele prepara tudo. Eu falei, Jesus, não me deixa ser como Simão. Está tudo preparado. Nós abrimos as portas, ligamos o ar para te refrescar, ligamos o data show. A abertura foi feita, o louvor foi realizado, está tudo preparado, a palavra está sendo semeada, e de repente Jesus está na casa de Simão, na mesa de Simão, com Jesus, seus discípulos sentados, fala assim, sentado. Entenda isso, irmão, Simão preparou tudo, pelo menos entenda isso, ele preparou, fala tudo, só não serviu.
Na mesa, Simão olhou para Jesus e falou assim para ele, na mente: eu acho que eu fiz um péssimo investimento. Chamei esse homem para vir aqui na minha casa. Está aí ele agora deixando essa pecadora beijar os pés dele, lavar os pés dele. Se ele bem, na verdade, se ele fosse profeta de verdade, ele bem sabia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. Fala para o seu irmão, não faça um culto de Simão. Ficar duvidando daquilo que Jesus está fazendo. Só porque você não está entendendo. Pelo fato de eu não estar entendendo, não quer dizer que está errado. A gente dá palpite demais em coisa que a gente não está entendendo. A gente quer entrar em coisa demais que a gente não está entendendo. A gente quer enfiar a cara na vida dos outros que a gente não está entendendo. Simão olhou e falou, dei rata, preparei tudo. E aí ele não serve quando, pastor? Ele não adorou. Ele não teve intimidade. Não lavou os pés, não beijou, não reconheceu, não deu ósculo santo, não ungiu. Entenda isso, irmãos, é perigoso. Está tudo preparado e a gente ficar olhando, fala assim, para o lado. Toda vez que você olha para o lado, você está pecando. Um dia eu estava na situação, estava até mais meu tio, na delegacia, nós foi lá resolver um BO. O agente, será que eu posso falar isso, meu Deus? A internet está tão louca. Eu não vou falar o nome, não tem importância. Nem onde é. O agente olhou para mim, olhou para o meu tio, falou para nós assim, vem aqui para o lado. Eu falei, Tica, não chama para o lado, pode preparar. Você sabe o que, né? E nós teve que preparar. E teve que dar. Porque toda vez que você olha para o lado, Pedro olhou para o lado e afundou. Assim está muito crente. Vivendo o milagre e olhando para o lado da tempestade do outro. Está vivendo. Eu falei que eu fui terceirizado para pregar aqui hoje. Agora eu vou embora lanchar. Sou aqui missionário hoje. Vocês vão ter que suportar. Pedro olhou para onde? O que aconteceu? Fala, afundou. Fica com medo não, fala, afundou. Porque tem muito crente olhando para o lado e afundando, não está nem percebendo. E antes de afundar totalmente, não consegue nem clamar por Jesus, porque olha tanto para o lado que afunda totalmente. Pedro, nós chegou, eu acho, num nível que dava para clamar, ele gritou e Jesus veio. Quem está pegando a visão, irmãos? Toda vez que você olha para o lado, tem alguma coisa errada. Começa a olhar demais para o lado da vida do outro, da vida do vizinho, da vida da empresa, do sucesso do outro. Entenda, irmão, tem algo errado. Jesus nos ensinou a olhar para dentro de nós mesmos, porque é em nós, irmãos, é de dentro, fala para fora que ele faz. Entenda, um culto tem que ser um culto que te faz olhar para você, e não ficar querendo olhar para onde? Para o lado, irmão. Não vai mudar nada na sua vida, você só vai arrumar BO, as coisas vão atrasar, você só vai afundar, e as coisas não vão funcionar para você. Fala para o seu irmão, eu preciso vir num culto que me faz olhar para mim mesmo. Fala, chega de olhar para o lado. Fala, chega de ficar caçando problema aonde eu não arrumei. Simão deu uma olhada para o lado e falou, desperdicei meu tempo com Jesus aqui. Pegou essa visão? Jesus muito sábio, fala assim, Jesus fala. Porque a mulher já tinha entrado, sim ou não? A adoradora, aquela que ia servir. Mano, entenda, pega essa visão no culto. Tem algo acontecendo aqui, irmãos, poderoso. Olha a instrução, irmãos. Aí Jesus fala naquilo que Simão pensou. Entenda, seu pensamento não está isento de resposta de Deus lá do céu. É meu Deus mesmo. Pode falar meu Deus e misericórdia. Posso falar de novo? O seu pensamento não está isento de resposta que vem lá do céu. Jesus olhou para ele e falou, peraí que eu vou ensinar, esse cabra é agora. Simão, ele, sim mestre, olha para você ver o nível, arrumou tudo, reconheceu, só não serviu. Esse é o nosso maior problema. E ele olha para ele e fala assim para ele, tinha 2 pessoas devendo.
Uma pouco e uma muito. Eu queria saber que os dois foi perdoado. Mas dos dois que foi perdoado, qual, na verdade, amou mais? Ele falou, mestre, aquele que perdoou mais. A dívida maior, mas amou. Ele falou assim, dissestes bem. Aí ele libera a pancada. Eu entrei na tua casa. Você não me saudou. Você não lavou meus pés. Você não me deu o ósculo santo. Pega isso, irmãos. Você não me honrou, fala comigo. Em nada. Quando você entra nesse lugar, você está servindo o Senhor e honrando Ele em alguma coisa? Ou você está entrando aqui igual Simão na mesa, esperando Jesus falar alguma coisa de entretenimento, que vai te entreter, que vai mexer no seu ego, que vai massagear seu ego? Entenda, Jesus só fala, irmãos, uau, quando Ele tem convicção, que vai gerar, fala comigo, transformação. Jesus falou com Simão, perdoou a mulher saiu transformada. Quem está entendendo? Ele quis dizer, ela tem mais pecado, amei mais ela, você tem bem menos, mas você não reconheceu que eu estava aqui. Eu acho que a pior parte do culto é servir, na verdade, não reconhecer que Jesus veio. Não entender que Ele está na casa, não entender que Ele está no ambiente, não entender, irmãos, não entender, e fala comigo, não entendendo, não servindo. Fala comigo, não entendendo, não servindo. Eu anotei aqui algumas frases. Por que servir ao Senhor? Primeiro, o que eu vou ganhar? Quais são os benefícios de servir ao Senhor? Vale a pena servir ao Senhor? É tempo de servir ao Senhor? Eu devo servir ao Senhor? Nós achamos que vir no culto é servir ao Senhor. É engraçado isso, né, irmão? O fato da gente estar aqui, né, eu sirvo ao Senhor. A gente falar comigo, está muito enganado. Olha que coisa forte, irmãos. Abre aí para nós, Ed. Vamos abrir a Bíblia. 2 Reis 2. Olha que coisa forte. 2 Reis 2. 2, abre aí. Pode ser o 4. Olha o que diz o texto. E Elias disse, a quem? Fica aqui, porque o Senhor me enviou. Aonde? Porém ele o que disse? Vive o Senhor e vive o que? Que não te... Que o quê? Não te deixarei. E assim for de que jeito? Fala assim, assim for de que jeito? Vamos de novo, assim for de que jeito? Olha que coisa forte, irmão. Fala comigo, isso aqui é uma dupla imbatível. Elias e Eliseu. Você não confundir, fala de novo, Elias e Eliseu. Eu fiquei pregando essa palavra na minha mente quase a semana toda, para não confundir Elias... Fala em Eliseu. É interessante que os dois têm um testemunho, fala comigo, poderoso. Mas Eliseu vai nos ensinar, fala comigo, sobre servir de maneira poderosa. Sabe o que é o mais forte nisso aqui? Quando a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias lança a capa sobre Eliseu, a Bíblia nos ensina que Eliseu começou a servir a Elias. E ele não começa a servir sem nada, entenda. Todo mundo que quer servir tem que ter uma entrega. Ele matou os bois e queimou os carros. Sabe que o nosso maior problema é de servir? A gente não quer servir porque tem que entregar. E quem não quer entregar não quer servir. Eliseu não começou a servir do nada. Ele começou entregando tudo. Por isso que é tão difícil servir ao Senhor. Quem está pegando, irmãos? Aí a Bíblia vai dizer, fala comigo assim, a Bíblia vai dizer que eles têm um testemunho, Eliseu, fala assim, Eliseu tem um testemunho fortíssimo. Dá para você imaginar, igreja, que do dia que ele lança a capa sobre Elias sobre Eliseu, quem está pegando? Eles começam, fala comigo, a andar junto. Fala comigo, andar junto. Fala assim, andar junto. Eliseu, fala comigo, estava na cola de Elias. Irmãos, quando eu li o texto, parece que assim, ele lança a capa e de repente Deus leva o Elias e o Eliseu recebe porção dobrada. Não, fala para o seu irmão, não foi assim. Eliseu andou com Elias 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Quantos anos? 10 anos. Serviu a Elias 10 anos. Ah, pastor, eu quero porção dobrada. Então entenda, foi 10 anos, não foi 10 dias,
Não foi 10 meses, não foi um ano, foi 10 anos. Aonde Elias ia, Eliseu estava o quê? Atrás, fala assim, atrás. Aonde Elias ia, Eliseu estava o quê? Não, já parou para pensar nisso? Que aonde um ia, o outro estava, vamos falar assim, na cola dele. Sim ou não, irmão? Durante quantos anos? Meu Deus, é muito tempo, sim ou não? Porque eu pensei, irmãos, que era pouco tempo. Não, irmãos. 10 anos, irmãos, é uma transição, uma mudança, sim ou não? 10 anos elimina muita gente que você conhece, sim ou não, irmão? 10 anos é um ciclo de novidade. E eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, o negócio não é brincadeira, não. Entenda isso, irmão. Aonde o Elias e o Eliseu fala comigo, estava atrás. Agora, para pensar isso, o Elias levanta de manhã, vai na onde? Fala, padaria. Fala, padaria. Quem está atrás? O Eliseu. Ele vai de tarde na farmácia, quem está atrás? De novo ele vai no mecânico, quem está atrás? Meu Deus, mas à noite ele vai no cinema, quem está atrás? Irmão, não é brincadeira não. Quem está pegando a visão, irmãos? Era o tempo todo, durante 10 anos. Aonde Elias estava, o Eliseu estava atrás. Fala para o seu irmão, servir não é brincadeira. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, o quanto é poderoso o entendimento, que a gente só lê e acha que é simples. Não, ele lançou a capa, ele começou a seguir ele, e ele recebeu a porção dobrada, e está tudo certo, sim ou não, irmãos? Fala comigo, não foi assim. Fala para o seu irmão, não foi desse jeito. Foi muitos anos. Elias fala comigo, perseverando. Porque servir não é fácil, irmãos. Fala para você, servir não é? De jeito nenhum. Servir não é estar no altar, irmão. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Servir não é ficar aqui no altar. Não, irmãos. Fala comigo, vai além disso. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Trazer uma água aqui e fala assim, é servir. Sim ou não, irmãos? O irmão Marcos trouxe uma água, não trouxe? Então ele me serviu com uma água, irmão. Tem galardão para isso? Sim ou não? Quem dá uma água para um profeta, que recebe? Galardão? Sem ter nunca o quê? Profetizado. Já provou pensar que tem muito profeta que não vai para o céu? Vai ter muita gente que só levou a égua, vai chegar lá como profeta? Pensou a visão, pegou a visão? O profeta deu uma baqueada, não foi para o céu. Deu uma bobeirinha e rodou. O que serviu ele, que tinha galardão de profeta, ele chega lá e fala, o que você está fazendo aqui? Fala, não, aí, eu estou aqui porque mandou vir cá, eu estou querendo entender também. Aí passa um telão, a pessoa servindo várias águas para os profetas. Mandando água, recebe o quê? Imagina a Coca-Cola, irmão. Pega a visão, irmão, quem entende um negócio desse? Se ou não, irmão, mandando uma picanha para o profeta, pensa nisso, irmão, que barulho, hein, irmão? Pensa um negócio desse, a gente não sabe servir, irmão, direitinho. Se água é a coisa mais simples, tem galardão, imagina outras coisas. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Aí ele chega no céu e de repente Deus fala, está aqui seu galardão, de quê? Profeta. Aí ele fala, mas eu nunca profetizei, mas você serviu. Pegou a visão, irmão? Sabe por que a gente não serve com excelência? Porque a gente não sabe o que vai ganhar. E a gente não quer servir. Porque a gente não sabe, talvez nem quer servir. Se a pessoa fala assim, você serve a Deus, serve, quantos anos? 20, o que é que você faz? Eu canto. Não, irmão, me ajuda, por favor. Cantar é servir? O que você acha, irmão? Um chamado, um encargo, um ofício, um trabalho, um labor. O que é cantar? O que vocês acham? Viajem na mente de vocês. Quando eu venho cantar, eu estou servindo? Sim ou não, irmão? Sim ou não? E se eu tiver lá, não estou querendo cantar hoje, estou aqui, mas eu tenho que estar aqui, né? Eu tenho que estar aqui. A Laura, cadê a Laura? Ela está ali. A Laura, bateria, eu tenho que falar das minhas filhas, que é mais fácil. A Laura está na bateria, e aí a Laurinha está grilada, está ali, tocando por tocar. Ela está servindo? Ela está cumprindo um protocolo do culto, que tem que ter bateria. Quem está entendendo, irmãos? Para a gente adorar, não precisa nem de instrumento. Para a gente adorar, não precisa de ninguém cantar. Para a gente adorar, você só tem que reconhecer que Ele está no ambiente. Aleluia! Ele está no ambiente, igreja! Aleluia! Eu creio nisso. Fala assim, mas tem um dia. Fala assim, que Eliseu cansa.
Não, quem cansa é o Elias. Fala assim, tem um dia. Fala assim, que Elias cansa. Mas tem um dia que Elias, ele vai cansar. E é nesse dia que é um teste. Para quem? Para Eliseu, irmão. Olha para você ver o versículo 2, olha que tão interessante. E disse Elias a Eliseu, fica aqui. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Betel. Porém Eliseu diz, viva o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram, aonde? Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de quem? De Eliseu. E lhe disseram, sim ou não? Sabes que o Senhor hoje o quê? Tomará o Senhor, o teu Senhor, sobre a tua cabeça. E ele disse, também eu, bem o sei. Calai-vos. Disse ainda o quê? E Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui. Ó, de novo, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Jericó. Porém ele disse, viva o Senhor e viva a tua alma, que não te... Uau! Então os filhos dos profetas estavam aonde? Em Jericó. E se chegaram a quem? De novo? A Eliseu, e ele disseram, sabes que o Senhor hoje tomará quem? Teu Senhor, por tua cabeça. E ele disse, também eu bem o sei. Calai-vos, sim ou não? De novo, e quem está falando? Versículo 6. De novo, quem está falando? Fala Elias, fica. Sabe o que Elias, na verdade, estava fazendo? Fala para o seu irmão, um teste. Olha o que Eliseu está querendo dizer bem claro. Fica aqui e fala comigo nada. Fala assim, ficar aqui comigo, fala assim, ficar aqui nada. Fala assim, eu vou é contigo. Irmãos, eu vou para Jericó, fica aí, fala, ficar aqui nada. Onde você for, eu vou. Onde você deitar, eu deito. Onde você coçar a cabeça, eu vou. Onde você parar, eu vou. Entenda, irmãos, nós precisamos aprender a andar a cabeça. Salmos 109:17, olha o que diz o texto. 109:17. Aleluia. Salmos 109:17. Diz que amou o quê? E ela o quê? A maldição a gente? Fala ama. E o quê? Sobre? Mais a? Tem hora que a gente tem que desejar a bênção, porque senão ela se afasta da gente. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente não quer andar. Eu não vou nem dizer com pessoas. Nós precisamos aprender a andar, fala comigo, com a presença. Elias fez um teste com Eliseu, falou, fica aí. Ele falou, não vou ficar aqui de jeito nenhum, eu vou a Jericó. Fica aí, eu vou no Jordão. Ele falou, não vou de jeito nenhum. Fica aí, eu vou a Betel. Ele falou, eu não vou de jeito nenhum, eu quero estar onde você está. Nós precisamos aprender, fala comigo, nós precisamos insistir para andar com a bênção de Deus. Jesus fez isso com Pedro, irmãos. Ele pregando, o povo, fala comigo, foi tudo embora. Jesus olhou para os 12, para os que restou, fala com os que restou. Naquele dia a igreja de Jesus sofreu uma grande baixa. Ele estava pregando para 10 mil e poucas pessoas, todas foram embora, só ficou... Fala 12. Jesus, com muita experiência, testou os que ficou. Falou, vocês também não querem ir, não? Irmão, só Jesus consegue fazer isso. Pensou, o ministério é 10 mil, de repente só tem 12 pessoas. As que ficou, você olha e fala, vai vocês também embora. Tem que ter muita maturidade, senhor, não, irmãos? Pedro, com muita sabedoria, falou assim, eu embora? De jeito nenhum, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós precisamos, irmãos, aprender a desejar a bênção, a andar, fala comigo com a bênção, andar com a palavra, andar com a presença, e andar com gente que fala comigo que é uma bênção. Aleluia, irmão, sim ou não? Nós precisamos aprender a andar com pessoas, fala comigo, que é uma bênção de Deus. Sim ou não, irmãos? Nós precisamos aprender a andar com pessoas que acreditam naquilo que Deus prometeu, que acredita no seu milagre. Aquele aleijado, quando ele chegou naquela porta, estava lotada. Já pensou se aquelas 4 pessoas, irmão, fossem pessoas sem fé? Sim ou não? Sem acreditar? Sim ou não? Sem presença? Sim ou não, irmãos? Quem está comigo? Eles iam falar, o dia nós volta, hoje não dá não, a casa está lotada.
E não vai ter jeito não, talvez hoje não é seu dia mesmo, é assim mesmo, a gente até tenta, mas as coisas nunca funcionam como a gente pensa. Fica tranquilo, um dia vai dar certo. Sim ou não, irmão? Podia ou não podia? Ele só olhou e falou, o negócio é o seguinte, nós sabemos um jeito que nós vamos te colocar lá na presença dele. Nós vamos te colocar bem na frente dele. Que jeito? Nós vamos abrir o telhado, descer você de cabeça para baixo. E você vai ficar na frente daquele que pode te curar. Você precisa andar com pessoas que acreditam, irmãos. Com pessoas em nome de Jesus, irmãos. Fala comigo que tem a bênção de Deus. Só que no servir a gente não aguenta ouvir e falar nada. Sim ou não? A gente está servindo. A primeira ofensa que a gente ouve, o que é? A gente fala, eu não vou ajudar aqui mais não. Eu não vou ajudar aqui em mais nada. Nossa, Deus nem cumprimentou, estou aqui servindo, estou aqui ajudando. A pessoa passa, nem olha na minha cara. A gente é muito fraco emocionalmente, sim ou não, irmãos? O profeta estava mandando o outro embora, que era aprendiz de profeta, nem era profeta. Quem está pegando a visão? Falei, vai embora, você não vai comigo. E ele falou assim, eu vou com você sim. Onde você for, eu vou. Eu não vou te soltar. Você já pode pensar quantas bênçãos você soltou? Por desavença, por imaturidade, por orgulho. Fala para o seu irmão, chupa essa mangazeira desse culto aqui, é muito estranho. Fala para ele aí, irmão. Eu estou pregando como se eu não fosse voltar aqui mais, viu? Mas domingo que vem eu estou aí de novo. Se assim Deus permitir. Quantas vezes nós perdemos o melhor pelo fato de não suportar o não? Não, não é para fazer agora. Porque você quer ver uma pessoa dragonizar e falar? Não para ela. Você vai conhecer a amizade. Você vai conhecer o companheirismo. Você vai conhecer a liderança. É só falar? Não. Você quer conhecer um líder? Põe ele no banco. Ele manifesta, irmão. Dentro dele mesmo. Ele dragoniza. Fala, irmão, estou sentindo que é melhor você ficar no banco um tempo. Ele fala, mas como assim? Eu estou em pecado? Não, irmão, é só um tempo. Em pecado eu sei que você está. Todo mundo está em pecado, irmão. Nós não estamos no céu, aí. Posso pecar hoje, posso pecar agora, posso pecar amanhã. Agora, na prática do pecado é outra coisa. Pegou a visão, irmãos? Pegou a visão? A prática do pecado do adultério, do pecado da mentira, do pecado da corrupção, do pecado da facção, do pecado da idolatria, do pecado do orgulho, do pecado da vaidade, do pecado... Irmãos, a prática é diferente de estar, como diz o outro, nessa carne que não converte de jeito nenhum, irmãos. Sim ou não, irmãos? O Simão estava na presença de Jesus... num culto que ele mesmo programou, projetou, preparou, e ainda conseguiu duvidar de Jesus. Olhou para ele de ladinho e falou, se isso aí fosse profeta, como eu dei uma rata, olha o tanto de coisa que eu gastei aqui, tanto que eu inverti nesse banquete, e esse aí não sabe nem que essa mulher é uma pecadora. Pensa nisso, irmãos. Quantas vezes nós somos Simão na casa dele? A gente está pregando e a pessoa está lá. Terça-feira, não sei o que eu vou fazer lá naquele serviço. E Deus está falando, nem existe esse serviço e nem a terça. Será que eu vou fazer aquele negócio? Está para sair o resultado, está para sair o chamado, vai abrir a porta. E a gente está lá no futuro. E no futuro, fala comigo, nada acontece. Porque não existe. O futuro só dá o quê? Fala ansiedade. Irmão, como eu já fiquei no futuro, como eu já fui, fala comigo, ansioso. Irmão, na minha identidade tinha que ter ansiedade. O Ed Divino Vieira, ansiedade. O tanto que eu já fui, fala comigo, ansioso. De querer as coisas falar rápido demais, de querer acelerar demais as coisas. Irmãos, tudo acontece dentro do tempo da vontade do Eterno e dentro do tempo dele, que os milagres acontecem. Aleluia! Quem crê nisso, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. É dentro do tempo de Deus que os milagres acontecem. E ele falou para ele, fica aí. E ele ficou? Entenda isso. Se você está no propósito e está caminhando e vem uma voz e fala, para, desiste, fica aí, fala comigo, é um teste. Fala assim, psicologia é reversa. Está falando não, mas é assim. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou? Jesus falava assim, eu vou fazer um milagre, mas você não fala. A pessoa saiu e fazia o quê? Contava para todo mundo. Jesus já entendia de psicologia reversa lá naquela época. Sim ou não, irmão? Quando ele fazia um grande milagre, ele falou assim, vocês não contam para
Ninguém, não. A pessoa já saía contando para todo mundo. Psicologia reversa. Se ele manda, ó, você anuncia que eu te curei, que eu fiz isso, a pessoa não falava nem para dois. Não é verdade, irmãos? Mas como ele mandou não falar, a linguinha pulou igual o rabo de lagartixa cortado no chão e teve que falar, irmãos. Quem está pegando a visão? Então fala para o seu irmão, eu creio que o momento agora é de entender que tem hora que o não é sim. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Não, fica aí. Ele falava, não, eu vou com você. E com você, aonde você for, eu vou a Betel, eu vou a Jericó, eu vou em nome de Jesus no Jordão, não importa aonde você for, fala para o seu irmão, eu vou. Quem está entendendo o mistério? Fala para o seu irmão, e entre esse vai e vem, fala assim, vai e vem de Eliseu e de Elias. Elias vai, Eliseu vai. Sim ou não, irmão? Elias vem, Eliseu vem. Fala assim, Elias cansou. E Elias olhou um dia para ele e falou para ele assim. Ele fala assim, já deu, já basta. Fala assim, já chega, fala assim, já chega. Ele olhou para ele e falou assim, pede-me, o que você quer? Olha que palavra, irmão, de um profeta. De tanto Elis ir e fim, um dia Elias falou, já deu. Que você quer? Não existe quem serve sem recompensa. Eu já preguei isso aqui e eu estou te ensinando hoje. Não existe nenhum serviço em vão no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15:58. Não existe nenhum trabalho no Senhor que é em vão, irmãos. Entenda isso. Ele olhou e falou, agora fala assim, já deu. O que você quer? Fala para o seu irmão, o que você quer? E aí a resposta foi, para mim, uma das mais maravilhosas que eu já achei no texto. Porque Elias, irmãos, ele entendeu que Eliseu, fala comigo, queria alguma coisa. Porque ninguém serve, fala comigo, sem querer nada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Essa semana eu vim aqui para a igreja orar por essa palavra. E aqui servindo aqui na igreja, eu parei e falei, Senhor, só podia me abençoar nisso. Isso é interessante, né, irmãos? Porque ninguém serve, fala comigo, sem querer nada. Eu estou servindo aqui, mas eu não quero nada, não. É hipocrisia da nossa parte. Ele estava servindo e ele queria alguma coisa, fala comigo, sim. Quem entendeu, irmãos? Se você recebe no oculto, quem vê é Deus. Na onde? No oculto. Se você serve no púlpito, quem vê? Vamos de novo? Se você serve no oculto, quem vê? E quem vê no oculto? E se você serve no público para se mostrar, quem vê? Fala as pessoas. De onde vem recompensa? Daqui que elas falam, talvez um aplauso. Não, meu irmão está uma benção, hein? Nossa, você viu, fulano está fazendo isso. Nossa, mas fulano está bom, hein? Vai ficar só aqui, irmãos. Aquilo que você faz escondidinho, vem de lá a recompensa. Aquilo que você faz para aparecer aqui, vem aqui. Aqui mesmo acontece, viu, o galardão? 2, 3 palmas, as pessoas comem, depois passa, viu? Porque todo mundo esquece de tudo, viu? Depois que esqueceu, acabou o galardão. É só o tempo que dura. Pegou a visão, irmãos? Então faça coisas que Deus não está vendo. Olha o que ele fala para ele. Que você... Fala assim, o que você quer? Não, pergunta para o seu irmão, o que você quer hoje? Pergunta para o seu irmão aí, o que você quer hoje? Pergunta forte, fala assim, o que você quer hoje? Sabe o que me impressionou, irmão? Isso aqui me impressionou de um tanto. Sabe o que ele fala? Eu não quero o que você... Fala comigo assim, fala bem claro, eu não quero o que você tem, viu? Cara, isso aqui mexeu comigo. Porque ele seguiu ele há 10 anos, irmãos. E na hora de pedir, ele falou para ele bem claro. Deixa eu te falar um negócio. Estou te servindo esses 10 anos. Mas eu não estou te servindo para querer o seu lugar, não. Eu não quero o que você tem, não. Eu não quero o que é seu, não. Olha que coisa forte, irmãos. Isso que me impressionou. Porque todo mundo, sim ou não, irmãos, servindo um homem desse, vários milagres que ele fazia. Irmãos, era uma caminhada de milagre com Elias. Elias era um homem de milagre, era um homem de fogo. Quem está entendendo, irmão? Era um homem do mover, um homem de, na verdade, coisas extraordinárias. E de repente, o Eliseu fala assim para ele, eu não quero o que você tem não, viu? E eu falei, meu Deus, Eliseu estava dizendo, eu não quero o que Deus te deu. E eu falei, meu pai, é muito difícil. Fala para o seu irmão, é muito difícil acontecer isso aqui. Fala para o seu irmão, é loucura querer o que Deus deu para o outro. Sim ou não, irmãos? É loucura, irmãos.
Ele fez isso aqui e eu fiquei pensando, eu fiquei meditando nisso muito tempo, porque eu já passei algumas situações. Porque a igreja, fala assim, a igreja é um do lugar que é sempre assim. Isso aqui sempre, fala assim, isso aqui sempre acontece. Porque na igreja, fala comigo, é assim. Tem sempre um querendo o lugar do outro. Não para servir, só pela posição. E eu fiquei pensando, é uma verdade, Deus. Está todo mundo no altar, um destaca mais que o outro, está lá o outro, querendo o lugar do outro. Isso é igreja, viu, irmãos? A briga é feia nesse negócio. Ele não quer o lugar, ele quer a posição, porque ele não quer servir, ele quer o quê? Fala comigo, a posição do outro. Ele nem tem chamado, mas ele quer o lugar do outro. Eu fiquei pensando nisso, irmão, como que acontece, como que ele foi sábio. Eu não quero o que Deus te deu, viu? Eu não andei atrás de você esses 10 anos para pegar o que você tinha, não. O que Deus te deu já é seu, eu não quero isso. E eu fiquei pensando, falei, que cara inteligente, irmãos. Porque todo mundo fala comigo que quer estar no altar. Porque eles acham que servir é só na onde? No altar. Não, irmãos. Servir é diferente, irmãos. Quem serve está servindo no altar, sim. Muitas das vezes, talvez não. Mas entenda isso. Lá fora, quando você dá um bom testemunho, você está servindo a Deus. Quando você honra uma pessoa lá fora, você está servindo a Deus. Quando você é correto na sua vida, em pagar certinho, você está servindo a Deus. Quem está entendendo isso? Quando você dá um bom testemunho, você está servindo a Deus. As pessoas que estão na saída estão servindo a Deus. As pessoas que estão ali na porta estão servindo a Deus. Entenda, irmãos. Servir a Deus, entenda, não é trabalhar na igreja. Servir a Deus é dar um bom testemunho lá na sua casa. Você está servindo a Deus, irmãos. E a gente acha que servir a Deus é vir na igreja no domingo. Ah, você é crente? Sou. O que você faz? Eu sirvo a Deus. O que você faz? Eu vou no culto. Não, irmãos. Nós precisamos servir mais a Deus. Quando você tem um coração generoso, você está servindo a Deus. Quando você vê uma pessoa necessitada, você vai lá e socorre ela, você está servindo a Deus. Quando você conta o seu testemunho, compartilha, porque o seu testemunho é a chave da prisão de outra pessoa. Você está servindo a Deus. Mas nós brigamos para estar aqui, e aqui é o lugar onde tem menos galardão. Todo mundo quer estar no altar. E é onde tem menos galardão. E é onde vai dar mais B.O. No teu nome eu o quê? Profetizei. No teu nome eu preguei. No teu nome eu fiz sinais. No teu nome eu, o que mais? Expulsei demônios. Tudo fala de gente que tem microfone na mão. E Deus vai falar assim, ô maldito, eu não te conheço não, se aparta de mim. Tem mais galardão daqui para lá do que daqui para cá. Se você faz no oculto, Deus anota. Se você faz no público para aparecer, alguém nota e só fica aqui. Nós precisamos aprender a servir mais a Deus. Você sabe quando a pastora fala assim, ó, amanhã é ceia, traz o alimento. Você vê lá o arroz, você vê, eu esqueci. Lógico que você esqueceu, você não está com fome aí. Você não está precisando de um arroz? Sua casa não está faltando comida? É lógico que você esqueceu o arroz. É lógico que você esqueceu o feijão. É lógico que você esqueceu o litro de óleo. Na sua casa não está faltando. Hein? Como que você não ia esquecer? Você ia esquecer mesmo. Hein? Você não está precisando de cesta. Você não está precisando de uma ajuda. É lógico que a gente vai esquecer. Porque se a gente estivesse precisando, a gente não esqueceria. Quando a pastora fala, irmãos, domingo é ceia, traz o alimento, traz um litro de óleo, traz um arroz, traz um feijão, irmão, traz um tomate, traz um extrato de tomate, traz um macarrão, irmãos, vamos montar para a gente ajudar pessoas. Você está servindo a Deus, é uma oportunidade. Quando aquela pessoa comeu que aquilo que você está dando, você matou a fome de alguém, está anotado no céu, você serviu a Deus. Mas a gente acha que servir é só aqui. Eu estou treinando as crianças para elas aprenderem a servir lá, ó.
Elas precisam aprender a servir lá. Elas têm que fazer primeiro lá dentro. As crianças vão ser treinadas a servir lá dentro. Elas precisam saber o que é servir a Deus. Elas não podem ligar serviço ao altar. A refrigério não é um culto de apresentação. A refrigério é um culto de propósito. Aqui a palavra te dá destino. Você sai desse culto entendendo o que é servir a Deus. Você está recebendo uma aula de o que é servir a Deus. E no altar, o primeiro perreps que eu pegar de gente que não está entendendo o propósito, você vai ver no banco. Não precisa nem me perguntar, só porque você desceu fulano. Não precisa me perguntar, vai descer. Vai pegar o caminho do banco para entender o que é servir a Deus. Você deu trabalho lá novo ou deu? Irmão, tem como você ficar 2 semanas vindo lavar o banheiro da igreja? Deus vai te recompensar muito. Pastor, lavar o banheiro. Eu lavo o banheiro tem 10 anos, vocês não sabem. Toda vez que vocês entram, limpa. Eu e a pastora Josi e as meninas lavamos o banheiro da igreja. Nós limpamos. Eu vim para cá, sábado, lavar a igreja, limpar sozinho. Tem mais anos? Quantos? Desde que eu não converteu. E eu tenho algumas bênçãos, milagres para contar só disso aí, viu? Já ganhei muita bênção com isso, irmãos. De eu estar aqui limpando e falar, Jesus, o senhor pode me dar tal coisa? E Deus vai olhar e fala, quem que é essa pessoa que está pedindo aí? Não, é o Wesley. É que lá eu sou o Wesley, viu? Não é o pastor não, viu? Tá bom, viu? Primeiro eu sou imagem e criatura, tá? Depois que eu sou pastor, tá bom? Quem que é que está falando aí? O anjo, é o Wesley. O que ele está fazendo? Está lá limpando a igreja. O Wesley? Sei quem que é. O que ele está falando? Ele está pedindo uma bencinha, um negocinho, uma porvinha, alguma coisinha, coisa pouca, moço. Não é muita coisa, nada. Um trenzinho só para dar um quebra mesmo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Não é muita coisa, nada. Aí o anjo fala, não, abençoa ele lá, libera lá para ele. Faz as conexões na terra aí. E rapidinho o negócio manifesta. Servir a Deus é muito mais do que vir numa igreja no domingo. E não querer vir na quarta, porque tem gente que não quer vir na quarta. Ele consegue servir só no domingo. E tem crente que não consegue vir o mês inteiro no domingo. Sempre ele tem que falhar um domingo no mês. Ele não é positivo. No calendário de Jeová, olha lá, quantos cultos que ele veio no mês? Não, ele não conseguiu vir no domingo. Servir a Deus é muito mais do que estar na igreja. Quem está pegando a visão, irmãos? Quando você convida o seu vizinho e fala assim, vamos lá na igreja, porque você está precisando de alguma coisa, eu sou cristão. A gente não consegue perguntar essa coisa, sim ou não, irmãos? As pessoas a gente sai igual os detetives 007. Entra dentro do carro rapidão, sai da garagem, dá uma olhada para o outro e para a igreja. Não senta dentro do elevador, dá só um pulo. Aperta o botão, apertou, desceu. As pessoas nem sabem que a gente é cristã, nem sabem que a gente está vindo para a igreja. A gente não quer nem coragem de servir, nem falando. Deus mudou minha vida. Você pode ir lá na igreja receber uma oração, Deus vai mudar a sua história. Deus vai lhe abençoar. Quem está entendendo, irmãos? Então eu falo para você, irmão, é muito perigoso querer o lugar do outro. Fala comigo, é muito perigoso querer o lugar do outro. Sim ou não, irmão? Isso aqui é muito forte, irmãos. Fala assim, olha. Fala assim bem forte, olha o que Eliseu pediu. Ele fala comigo assim, pediu porção, fala dobrada. Daquilo que Deus tinha dado a Elias. Sim ou não, irmão? Eliseu fala comigo assim, visionário. Ele disse, eu não quero o que você tem. Eu quero o dobro daquilo que Deus te deu. Uau. Irmão, pensa num cara desse, ele é visionário, irmão. É um cara inteligentíssimo, sim ou não, irmãos? Ele estava seguindo, mas ele não queria o lugar. Porque hoje você levanta um líder, de repente ele quer mandar no você. Você ajuda a benção, para não falar outra palavra da vontade. De repente ele vai, pastor, vamos fazer assim. Chegou agora. Quer sentar na janela e tomar o mancho do piloto do avião. Eu sei pilotar. Aí você olha e fala assim, você vai matar todo mundo nesse voo. Você não tem experiência. Foi 10 anos seguindo Elias. 10 anos. 10 anos. Nós não chegou aqui de paraquedas.
Ah, pastor, vamos fazer isso. Pois é, o que você está falando eu já fiz, viu? É 25 anos. Outros ministérios, cheguei aqui e não caí de paraquedas. Ah, nós precisamos, fala comigo, fazer perguntas. Fala assim, que nos revela. Fala comigo assim, revela. Fala assim, nós precisamos fazer pergunta. Que revela aquilo que Deus tem como propósito. Nesses anos de ministério, a pergunta que eu mais escuto, sabe qual é? Pastor, quanto que é o aluguel daqui? Eu falo, meu Deus, me ajude, vou responder. Irmão, é tanto. Pastor, quanto que vem a energia? Eu falo, vou responder. Irmão, é tanto. E a água vem quanto? Eu falo, é tanto. Mas eu nunca ouvi uma pergunta de servir. Fala, pastor, a igreja tem dívida? Nunca ouvi essa. Pastor, a igreja está devendo? É porque o dia, quando crescer e eu tiver de BM lá fora, todo mundo vai saber quanto entra. Pastor, quanto que entra na igreja? Porque quando entra pouquinho, ninguém quer saber. Porque você fala, você tem que ajudar, então você nem pergunta. Eu estou pregando em outra igreja, então eu posso falar. Porque ninguém quer pregar isso que eu estou pregando. Você não tem como terceirizar para ninguém, eu mesmo. Então ninguém quer saber, sim ou não, irmão? Quanto que entra? Que entra pouco, que entra é o que sai, e muitas das vezes eu tenho que colocar. Então ninguém quer saber. Mas se começar a mudar, e começar a entrar 100 mil por mês, vai ter muita gente querendo saber quanto está entrando. Aí eu vou ser, não sem educação, irmão, mas eu vou ter uma resposta bem delicada para falar. Um amigo meu, pastor, posso contar? Você está com tempo? Pode contar ou não? Se não tiver com tempo, não. Eu estou aqui para servir vocês. Se estiver com tempo, eu conto. Está com tempo? Pastor, amigo meu, o irmão chegou há pouco tempo, líder, levantou o cara, abençoou, deu liderança para o cara, e de repente o cara começou a levantar contra a liderança dele e fazer uma bagunça na igreja. E aí um dia ele querendo saber quanto entrava nas entradas da igreja. Ele tinha acabado de chegar, o ministério já estava avançado, já estava rompendo, estava funcionando. E o pastor falou para ele assim, senta aqui, meu querido. Ele falou assim, sentou, falou, o que foi, pastor? E ele queria, pastor, quanto que entra aqui? O que está acontecendo? Para onde está indo o dinheiro? Ele queria saber. Pastor, senta aqui, meu filho. Ele falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você chegou aqui, você bebeu água lá na mão, assim? Na torneira? Ele falou, não, pastor, tinha copo. Tinha copo e tinha o quê? Ele falou, bebedor. Então você bebeu a que jeito? Não, eu peguei o copo e bebedor. Pois é, tinha bebedor? Tinha. Quando você chegou aqui, você sentou no chão com sua família? Ele falou assim, não, pastor, eu sentei nas poltronas. Ele falou, sério? Ele falou, sério. Ele foi perguntando, quando você chegou aqui, tinha isso, tinha isso. Quando você não tinha isso, tinha aqui. Ele falou, meu querido, deixa eu te falar. Lá no começo, você não quis saber. Agora que você está vendo Deus fazer, você quer saber? Entenda, irmãos. Até para servir, a gente tem que ter ética. Você não viu os profetas? Eu estou sabendo que seu senhor vai ser... O que ele falava? É verdade, eu estou indo com ele, vai me dar a capa, eu vou ser o sucessor. Ele falava assim? Ele falava, cala a boca, quieto com esse negócio. Sabe por que você perde muita bênção? Sabe por quê? Pergunta. Não, vamos de novo. Você sabe por que você perde muita bênção? Pergunta. Porque você conversa demais. Você leva gente na sua casa que não era para ir. Ah, pastor, mas eu sou irmão. Vai nessa de irmão que você vai entrar. De boas intenções, o inferno está lotado. Cheio de boas intenções. Boas intenções não mudam a vida de ninguém, irmãos. Nós precisamos ter ética até para servir. De 50 em 50 parava. E aí, estou sabendo. Ele fala, não, cala com esse negócio. Não quero conversar sobre isso. Se vai acontecer ou não, está na mão do meu Senhor. Eu não quero saber disso. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, quem está comigo? Então, entenda isso. Eliseu, fala comigo, era visionário. Fala para você, irmão, porque é loucura. Querer o lugar que Deus já deu para o outro. Pega essa chave, irmãos. Se Deus já deu o lugar para o outro, é loucura que ele deu o lugar dele. Deus já deu, e que Deus deu, está dado. Ei, irmão, nessa caminhada, quanta gente já quis esse lugar aqui, irmão. Eu só ficava olhando. Falei, eu não tenho nada, né? Se Deus deu, eu estou cuidando, mas é dele. E eu te falo, as pessoas que queriam esse lugar aqui não estão muito boas, não. Porque eu entendi isso, irmãos.
Eu servi numa igreja há 11 anos. E olha que eu servi com excelência. Eu e a pastora Josi. Nós fomos obreiro top, viu, irmão? Aguentar o que nós aguentou. Foi para isso aqui. Sim ou não, irmão? Foi para esse momento aqui. Irmão, foi 11 anos e eu servi com excelência. Com o que tinha de melhor para servir. Depois passei para outro ministério, 4 anos. Lá eu servi para bagaçar mesmo. Lá foi a faculdade para acabar de... Quem está entendendo o mistério, irmão? Lá Deus me macetou sim, mas foi macetadinho. Porque Deus maceta a gente, sabe? Vamos ver se você vai aguentar. Vou macetar a mão um pouco. E eu e essa pastora Josi passamos tudo que uma pessoa pode passar. De vergonha, de humilhação. Irmão, nós já fomos humilhados, irmão. Você não está entendendo, não. Mas é muita humilhação, irmão. Mas é muito... Sabe o ser humilhado de verdade, eu e a pastora Josi. Nós já fomos humilhados demais. Mas é muito mesmo, irmãos. E Deus sempre tinha uma palavra. Para cada dia de vergonha eu tenho dupla honra. E nisso a gente nunca desistiu, irmão. A gente sempre perseverou no Senhor. A gente sempre teve coragem, ousadia de falar: Deus, o Senhor vai fazer. A gente sempre acreditou, irmãos. E pelo fato de eu e a pastora Josi ter acreditado, você está aqui hoje. Aleluia, irmãos. Aleluia. Nós nunca desistiu, irmãos. Nós nunca desistiu. Nós nunca quis voltar. Nós nunca desistiu e nunca quis voltar. É loucura querer o lugar do outro, irmãos, que Deus já deu. Sim ou não? Olha o que ele estava dizendo. Eu quero ser usado, fala comigo, de porção, fala, dobrada. Eu não quero o que Deus te deu. Eu quero, na verdade, uma porção. Eu não quero essa mesma que você tem. Eu quero uma nova. Sabe quantos milagres Elias fez? 13. 13. Elias fez 13 milagres. Eliseu fez 26. E o último foi morto. Ele enterrou Eliseu. Veio um soldado carregado, morto. Na batalha, a batalha se intensivou. Eles tiveram que soltar. Ele caiu dentro da cova de Eliseu. E quando ele caiu lá dentro, ele ressuscitou na hora. O último milagre foi morto. Porque o que Deus fala, até você, não nessa terra, Ele cumpre. Minha avó já profetizou muito. Nós estamos vivendo o que minha avó falou muitas vezes. Porque o que Deus fala através de seus profetas, fala assim, cumpre. Quantos milagres? 13. E o outro? 26. Vale a pena servir ou não? Não vale a pena servir ou não? Sim ou não, irmãos? O que não vale a pena a gente não entender o nosso lugar. Porque tem gente que não tem chamado e não tem presença, não tem unção e quer o lugar daquele que já ralou em muito tempo. Porque todo mundo quer estar na posição do outro, mas ele não sabe o que o outro passou. Quem está pegando a visão, irmãos? Tem gente que quer sua posição na empresa, mas não sabe o que você passou. Não sabe como você chegou lá, mas quer sua posição. Quer chegar e já quer sua posição. Fala para o seu irmão assim, não vai levar não. Porque Deus está na direção. Quem está entendendo o mistério, irmão? Sim ou não? Fala para o seu irmão, ficar querendo a posição do outro é loucura. Fala bem, cara, ficar querendo a posição do outro, fala, é loucura. Posso te provar como que é tanta loucura? Quando você faz isso, é o mais próximo que você consegue chegar da imagem de Lúcifer. Essa é a síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. É você querer a posição do outro. É você olhar e falar assim, eu vou assentar acima da estrela da manhã. Aquele trono vai ser meu. Aquele lugar vai ser meu. E eu vou trabalhar para isso. Vou gerar uma rebelião no céu. E eu vou fazer acontecer. Vou arrumar o tanto de anjos que eu conseguir. E vou rebelar. E aquele trono lá, ó, eu vou sentar nele. Lembre-se disso. Toda vez que você abre mão de servir dentro daquilo que Deus te pediu e que é o lugar do outro, você está se parecendo muito com Lúcifer. Ficou sério, não ficou, irmão? Você viu tanto que é sério servir? Sim ou não, irmãos? Porque a gente precisa entender que Deus deu uma porção para cada um. E a porção que Deus deu para um não deu para você. Mas a porção que deu para você também não deu para o outro. Quem está entendendo, irmãos? Sabe o que eu vejo? É gente que tem um dom, e está em outro lugar. Eu fico pensando, está igual o jabuti, põe na árvore e cai. Porque não é de lá. Quem está entendendo, irmão? E tem gente que está querendo
querendo o dom que Deus te deu. E está orando, está falando, Deus, me usa nisso, me ajuda. Pai, me usa, meu Deus. Um dia eu cheguei para minha avó e falei, vó, deixa eu falar um negócio para a senhora. Ela falou, o que foi, meu filho? Eu falei, vó, quando Deus toma a senhora e fala assim, o que a senhora sente? A senhora sente na mente um pensamento? Como que é? A senhora escuta a voz? Como que a senhora sabe esses mistérios assim que ninguém sabe? A senhora escuta? Ela falou, não, meu filho, não é assim não. Eu falei, então como é que é, vó? Ela falou, não, tem hora que eu nem lembro. Eu falei, agora piorou, como é que eu vou fazer para me orar? Porque ela falou que nem ela sabe como é que funciona. E aí, irmãos, eu clamava a Deus. E ela falava assim, menino, você já é profeta. Eu falei, vó, mas eu não revelo. Eu falei, meu filho, para ser profeta não precisa revelar, não. Eu falei, mas como assim, vó? E ela falou assim, meu filho, profeta tem intimidade com Deus. Aí Deus te mostra. Eu falei, peguei. Pegou a visão, irmãos? Ela me deu o caminho da busca. Ela me deu o caminho mais difícil. Porque eu só queria revelar. Mas eu não queria pagar o preço para revelar. Entendeu? Eu queria saber como que funcionava. Vem na mente, eu penso. Eu falo da vida da pessoa, eu falo do futuro, falo do passado. Deus me mostra uma coisa que vai acontecer lá na frente. Como que funciona isso? Eu só queria saber como funcionava. Para me pular, falar etapa. Isso é coisa de crente, gosta só de pular etapa. Tem hora que o culto está no meio, você quer que vai para o fim, para pular etapa. Sim ou não, irmão? Nossa, acaba logo. Acaba logo que você perdeu. Quem está entendendo, irmãos? E aí eu entrei na intimidade. De repente, uma vez, irmão, estava num lugar. De repente eu fui orar para uma pessoa. Olhei nela, no meu coração. Hoje eu posso falar como funcionou comigo. No meu coração disparava assim, ó. E eu olhava lá para a pessoa e Deus me mostrou. E eu falei, Jesus amado, é desse jeito. E eu comecei a ler, eis, assim diz o Senhor. E eu fechei o olho e fui falando da vida da pessoa. E depois eu parei e falei, meu Deus, mas como que o senhor passou aqui que eu não vi? O senhor passou e eu não entendi. E Deus falou assim, quando eu mesmo passo, eu passo e entrego. E muitas das vezes você nem vê. E eu falei, meu Deus, e muita coisa eu lembrava e muita coisa eu não lembrava. E aí, o que é que aconteceu? Fala comigo. Eu aprendi. Fala assim, eu aprendi. Está no lugar que Deus me chamou para estar. Um dia um cara chegou para mim e falou assim, pastor, você não tem cara de pastor, né? Eu falei, graças a Deus. Ele falou, por quê? Eu falei, pastor não tem que ter cara, pastor tem que ter coração. Você canta? Foi de jeito nenhum. Sou desafinado até para bater palma. Mas eu não canto, não canto, não, irmão. Não quero cantar, não vou cantar, não é meu chamado. Não vou tocar nada, apesar de entender algumas coisas sobre música, sobre tempo. Não vou, não quero, obrigado. Fui chamado para pregar, para profetizar, para liberar o dom de cura na vida das pessoas, entendeu? Libertação, fui chamado para isso. Eu quero estar onde Deus queira que eu estar. Se Deus quer que eu esteja ali, eu vou estar ali. Quem pegou a visão, irmãos? Entenda, amanhã, segunda-feira, você tem uma missão de servir a Deus. Lá na sua casa, lá na sua família. Irmão, entenda, com a pastora Josi, nas crianças, entenda, tem muita coisa para a gente servir a Deus, irmãos. Isso aqui, irmãos, é um organismo vivo, que depende de pessoas que sirvam, para eles poderem crescer e avançar, irmão. Uau! Segunda-feira você passa só naquela pessoa que vamos no culto. Você está servindo a Deus, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Insistindo com ele, servindo ao Senhor. Vamos lá domingo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Fala para mim assim, servir a Deus. Já estou terminando. Fala assim, gera um currículo poderoso. Ah, isso aqui eu parei, irmão. Sabia quando Davi serviu Jessé? Seu pai, sim ou não? Sim ou não? O que ele mandou ele fazer? Pega esses queijinhos e leva para quem? Para seus irmãos lá na guerra, leva para o general de 1000, para você ter acesso aos seus irmãos. Ele estava o quê? Fala, servindo. Ele já tinha sido, fala assim, ungido a rei. Mas estava reinando? Você ser ungido a alguma coisa e fazer aquilo que Deus te ungiu, demora tempo. Porque tem gente que você unge, que você abençoa ele, leva ele para o ministério, e ele já acha que ele recebe Deus. E já não quer te respeitar mais não. Davi tinha sido ungido a rei na casa do pai dele. O pai dele falou, pega essa carroça aí de queijo, e se faça de mula, se faça de cavalo, vai lá e leva queijo para seus irmãos. O que Davi fez? Pegou a carrocinha, o quê? De queijo. Ele já era rei, viu? Tinha unção de rei já na cabeça, mas não estava reinando. Pegou a visão? Ter a unção e estar no ofício daquilo que Deus é duas coisas distintas.
A gente acha, irmão, que Deus falou já está acontecendo. Não funciona assim. Tem o processo daquilo que Deus falou e daquilo que Deus vai fazer. Quem está entendendo, irmãos? Então o currículo de Davi era o quê? Um homem que obedeceu seu pai, servindo e servindo, foi promovido. Uau, irmãos. Não sei se você está pegando essa visão. Servindo foi promovido. Porque servindo ele enfrenta Golias e foi promovido. Aí você me fala bem claro aqui nessa questão. Agora, olha, fala comigo o currículo de Eliseu. Fala para o seu irmão assim, quem foi Eliseu? Pergunta assim, quem é Eliseu? Fala para o seu irmão assim, um cara, profeta, que andou com Elias 10 anos. Uau, que currículo, irmão. Pode pôr um cara desse em qualquer área da obra. Ele suportou Elias 10 anos. Pode pôr esse homem em qualquer empresa. Não vai dar trabalho. Ele andou com Elias 10 anos. Aí você fala, passou quem foi Elias? O leão dos profetas. O homem que levantou a voz e falou assim, segundo a minha palavra não vai chover. Cai fogo do céu, consumiu. Cai fogo do céu, consome. Terceira vez, fala, meu senhor tem família, por favor. Deixe, espere um pouco. Não manda cair fogo agora não. Ô meu senhor, vai, tem misericórdia. Nós, todo mundo aqui tem família. O senhor já levou 100 para o saco. Já enterrou. Quem está entendendo, irmão? Elias tinha um currículo porque serviu Eliseu 10 anos. O leão dos profetas. Ah, você está pegando, né? Estou falando errado, mas você está ligada. Eliseu tinha um currículo porque serviu Elias durante 10 anos. A gente quer servir dentro da nossa condição, dentro da nossa vontade, dentro do nosso tempo. Não pode demorar o culto, que amanhã eu tenho que trabalhar cedo, como só a gente trabalhasse na terra e mais ninguém. É só eu trabalho. Você não faz mais nada. Ninguém que faz mais nada. Só você tem uma vida. E a sua vida, meu Deus, tem que acabar o culto no horário, porque a semana tem 168 horas. 2h30 aqui, meu Deus, que tempo longo. É, irmãos, Deus está te preparando aqui para você ter uma eternidade lá. Quem está entendendo? Quem foi Eliseu? Fala comigo, o homem que andou com Elias. Fala quanto tempo? 10 anos. Quanto tempo? 10 anos. Talvez você quer que Deus te use poderosamente. Mas você está andando com gente que tem um caráter de Elias? Porque a pessoa que você está andando vai definir quem você é. Você anda com fofoqueiro? Você é fofoqueiro. Você anda com gente mexeriqueira, você vai ser mexeriqueiro. Quem está entendendo, irmão? Sim ou não? Você anda com trambiqueiro, você vai ficar trambiqueiro. Você anda com mentiroso, você vai ficar mentiroso. O ditado é claro, diga com quem tu anda, que eu direi. O ditado é antigo, mas ainda vale. Quem está entendendo, irmão? Você anda com gente desanimada, você só vai viver com quem que você está andando, irmão? Com gente com caráter de Elias ou com gente em canseira? Você está andando só com embira? Só que em gente que não vai te levar a lugar nenhum. Irmão, pega essa frase e anota ela na tábua do seu coração. Essa frase mexeu comigo. Tem gente que quer mudar, mas só anda com gente que não quer mudança nenhuma. Você quer mudar, mas só anda com gente que não quer mudança nenhuma. Aí você fica procrastinando a sua mudança, suas ideias, pensamentos, vai andando com gente canseira, só com gente nem embirada, e a vida não muda, não transforma, não avança, não prospera, passa ano e sai ano a mesma coisa. Porque você quer saber o que é um amigo? É aquele que olha na sua cara e fala assim, você está errado, isso aí você não está certo não, olha, isso aí você devia orar, isso aí não está legal não, entendeu isso aí? Que a pessoa fala, muda seu jeito, você não entendeu não? Que é seu jeito que está espantando as pessoas? Quem está entendendo o mistério, irmãos? O culto aqui na Refrigério não é emocional, é um culto de direção.
Um culto aqui não é para gerar emoção, para 30 minutos acabar, não, irmão. Um culto emocional não muda a sua vida. O que tem que mudar a sua vida é um culto racional, um culto de propósito, um culto de entendimento, um culto onde você entende o que você precisa fazer. Ei, irmão, eu queria até aí sentado, anotando algumas coisas. Quem está pegando, irmãos? Pergunta ao seu irmão, com quem que você está andando? Sim ou não, irmãos? Andando só com murmurador, vai ficar de que jeito? Que jeito? De que ele vai ficar? Sim ou não, irmãos? A gente até quer uma mudança, mas só anda com quem não quer mudança nenhuma. Não adianta nada. Nada. Vai resolver? Fala assim, nada. Com gente que fica só massageando seu ego. Ei, mas é assim mesmo. Não, amiga. Ei, mas pô, fala amigo, pode ficar veaco, viu? Deu B.O. Ah, não, amiga. Para, irmão, ajuda, me ajuda. Ô, meu pastor. Nossa, esse povo já tô... Dá até um ripuno. Falei, Jesus, vai dar B.O. Mais na frente. Anda com gente, irmãos, que quer crescer, que quer avançar. Com gente com o caráter de Elias. Está entendendo? Que te manda ficar quando é para você ir. Fica aí. E você está falando, ele está falando, fica aí. Ele falou, não vou ficar não, eu vou com você. Para onde você for, eu vou. Não te abandono, não te largo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Nós precisamos entender, irmãos, que as pessoas que nós estamos andando vai definir quem nós somos. Fica andando com gente só que fica mentindo, o que é que acontece? Hã? Fica andando com gente que só xinga, o que é que acontece? Hã? Fica andando com gente que só quer trapacear em tudo, o que é que acontece? Hã? Ah, não, mente aí, é só, não fala aí, só, não tem nada a ver, não, é mentirinha branca. É no inferno, irmão. Vai ter muita plaquinha para esse lugar lá. Mentirinha branca, para cá, entra aqui. É, irmão. Não, pastor, eu só menti por isso. Quem está entendendo, irmãos? Nós precisamos falar comigo, aprender a servir a Deus. Nós como os pais, fala assim, pais. Uau! Nós precisamos aprender a servir a Deus, irmão. Lá na nossa casa. Com os nossos filhos. Nós precisamos, fala comigo, aprender a servir a Deus, irmão, no momento certo, falar no momento certo, na hora certa, porque o pai não pode suscitar a ira aos seus filhos, irmãos. E o filho tem que o quê? Honrar o pai. Mas um pai que só fica suscitando ira aos filhos, ele nunca vai ser honrado. Pegou a visão? Porque tem pai que cobra aquilo que ele nunca fez, e ele quer cobrar na velhice, ele nunca fez. Como é que ele vai ganhar? Se ele nunca plantou. Ele nunca deu. E está lá exigindo um trem que ele nunca plantou. Quem está pegando a visão, irmãos? É duro de ouvir, mas é a verdade. Eu não tinha outra pregação, só tinha essa. E eu falei, eu vou ter que pregar que eu tenho. Quem está entendendo, irmãos? Versículo 2:12, para me encerrar. Não, vamos ler o 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres, que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, pede que me haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Cara inteligentíssimo. Eu não quero que você tenha, eu quero é dobrado. Quero fazer muito maior. Disse-lhe, coisa o quê? Difícil pediste. Porque o que ele estava dando não era... Isso por isso que é perigoso, você desejar aquilo que Deus deu para o outro, porque não era dele. E quando você deseja, você quer tomar de Deus. Uau! Fala para o seu irmão, uau! Quando você fica querendo o que é do outro, você vai dançar. Tem muita gente que já quis sentar no meu lugar, e está sentado em lugar nenhum. Porque o lugar que eu sento não fui eu. Não é meu lugar. Foi Deus quem colocou lá. E quando a pessoa quer esse lugar, ele quer o lugar que Deus colocou. Pegou a visão, irmão? Você não precisa nem fazer muita coisa, só você fala, Deus, eu te falo um negócio para o senhor, eu não estou entendendo nada. E Deus fala, eu estou entendendo tudo, pode deixar que eu vou te mostrar. Pronto, acabou. Aí Deus vai lá e faz. Sucedeu o quê? Indo quem? Andando e o quê? E falando, eis que, o quê? Versículo 11. Sucedeu o quê? Indo eles, andando e
falando, eis que o quê? Separou? Uau, irmão, carro de fogo. Nós vamos dar uma volta nesses carros, irmão. Esse negócio de Ferrari, esse negócio de Lamborghini, não quer dizer nada não, irmão. Esse carro aqui que deve ser massa. Sim ou não, irmão? Carro de fogo, aí. Pensa nisso. Separou os dois, pensa, dá uns cavalos de pau num carro desse, irmão. Ah, para, irmão. Negócio de Mercedes, o quê? Carro de fogo, irmão. Carro de fogo. Separou um do outro. E Elias, o quê? Aonde? Ao céu. Não! Então ele não foi no carro, ele foi no redê. E o que vendo Eliseu, o combinado era esse. Você vê eu subindo, a unção está na tua mão. Clamou, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando o quê? Rasgou as suas em duas partes. Também levantou ao quê? De quem? Uau. Amor, pensa uma capa dessa hoje. Não é do Doutor Estranho não, irmão, que fica voando não. Não é aquela não, irmão. É a capa de Elias. A gente acha que está na capa, né? Vai provar que não está. Só para você poder entender. Tanto que a gente gosta de idolatrar as coisas. A gente gosta de fazer de uma coisa uma doutrina. Sim ou não? Sim. Fala comigo, é perigoso. Ele pega a capa e faz o quê? A capa de Elias. Que dele caíram. E feriu aonde? Onde? Onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas, se dividiram uma ao lado, sim ou não? Ao outro. E o quê? E Eliseu passou. Ele bateu a capa no Jordão, o Jordão abriu e ele o quê? Passou. Sabe o que tanto que esse cara estava invocado? A poucos metros dele tinha uma ponte. Já parou para pensar? Quando você está com a unção, você fica enjoado. Sim ou não, irmão? Dá para queimar esse milagre nesse primeiro, assim, tão rápido. A ponte estava, bem dizer, quase a 20 metros só. Ele poderia ter lá na ponte atravessado, sim ou não? Mas quando você tem unção, você fica enjoado. Eu já vou testar. Pegou a capa, arrumou no Jordão e eu vim com ele. Eu quero saber se eu vou voltar na unção dobrada que ele tinha. Pá! O Jordão. E ele o quê? Passou. Olha quando ele passa. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito é de quem? Ixi. E ó, o quê? Vieram-lhe ao encontro. E se? Ele estava querendo dizer assim, ó, ele vem, nós estamos vendo o Eliseu, mas ele vem na unção do Elias. E é dobrada. O negócio não está brincadeira, não. Vale a pena servir a Deus, irmão. Tem resultado para quem serve a Deus. 10 anos servindo. Tem gente há 1 ano que está desistindo. Ele serviu 10 para pegar a porção dobrada. A Bíblia não é um livro de mágica. É um livro de princípio e propósito. Pegou a visão, irmãos? Não adianta você querer coisa muito rápida. Não é a Bíblia que você tem que ler. Que a Bíblia tudo demora, viu? Abraão, 25 anos. Davi para sentar no trono, 13. Tudo na Bíblia demora. A Bíblia não é um livro de automatização, não, irmão. Leu, aconteceu. Não é assim não. Tudo demora. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então ele veio na unção de quem? De Elias. E Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Disse-lhes: eis que agora entre os teus o quê? Servos, há 50 homens valentes. Ora, deixai-nos ir aonde? Em busca de quem? Buscar o Elias. Sim ou não, irmão? Porém, pode ser que elevar-se quem? O Espírito do Senhor. Irmão, tanto que essa igreja era fera, eles estavam acostumados com o povo a voar para um lado e para o outro. Sim ou não, irmão? O Senhor, o quê? Os lançasse a algum outro monte, em lugar dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, disse-lhes: enviai. Pode ir, vai. E enviaram 50 homens que buscaram quanto tempo? Porém não achou. Então voltaram para ele, pois ficaram aonde? Disse-lhes: eu não o quê? Eu falei para vocês não iam achar ele. E os homens daquela cidade
Os homens da cidade disseram a quem agora? Agora está falando com quem? Uau, irmãos. Fala assim, já não tem Elias mais. Agora tem quem? Um homem que serviu 10 anos. Eis que é boa a situação dessa cidade, como o meu Senhor vê. Porém as águas são o quê? Mas. E a terra estéril. As águas é amarga, elas é más, elas não geram produtividade. Ele diz, trazei-me um prato novo, e põe nele o quê? Sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele, aonde? Fala na fonte. Fala na fonte da cidade. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou aonde? Sal nele. E disse, assim diz o Senhor. Agora foi o Deus de Elias? No primeiro não foi? Cadê o Deus de Elias? Não foi? E agora ele está falando de que jeito? Assim diz. Irmão, vale a pena servir o Senhor. Olha o jeito que ele está falando. Assim diz quem? Uau, irmãos. Aleluia. Está de qual? 21. Então saiu ele aonde? A manancial das águas, e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor. Uau. Sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Uau. 22 para a gente acabar. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Elias. Não, de Elias. De quem? Conforme a palavra de quem? Entenda, irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Tem muita gente que vai ser promovida servindo, dando uma resposta ao seu chamado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque o escolhido dá uma resposta ao seu chamado. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Nessa semana você vai aprender e entender que você pode servir a Deus de várias maneiras. Talvez Deus te acorde nessa madrugada e fale, eu tenho que orar para o pastor. Aí você fala assim, oh meu Deus, será que eu devo orar para o pastor? Deve, irmão, pastor baqueado. Ora para ele, ora para minha família, ora para minha casa. Aí você fala, meu Deus, vou orar então. Aí você fala, Deus, eu estou servindo ao Senhor. Irmãos, numa oração, eu vou orar para o irmão que está aqui. Pois é, estou sabendo que o irmão está passando uma dificuldade. Não é para fofocar não, irmão, é oração. Não é intercessoca não, é oração, irmão. Intercessoca, você está sabendo? Não estou sabendo não. O que você quer? Vamos orar. Isso aqui é um mistério, quando a igreja avança, prospera, cresce, quando o povo entende o que é servir a Deus. Aí você começa a interceder pelo irmão, o irmão vai lá e recebe, irmãos. Começa a interceder para a irmã vai lá e recebe. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nessa semana, nossa semana, fala comigo, precisa ser diferente. Nós entramos aqui só querendo receber algo e Deus está falando, me serve que eu te dou. Ah, mas eu quero, pois é, me serve que eu te entrego. Ah, eu vim aqui só querendo, não, me serve que eu te entrego. Me serve que eu te dou. Muda as pessoas que você está andando, que eu te abençoo. Começa a andar com gente com caráter de Elias, eu vou mudar a sua história. Começa a andar com gente abençoada. Quem está entendendo, irmãos? Deus nessa noite, irmãos, Ele está querendo manifestar na minha e na sua vida. Quanto tempo nós estamos servindo a Deus de maneira regalada, do nosso jeito, de maneira relaxada, irmãos? Quanto tempo nós estamos servindo da maneira que a gente quer? Ah, hoje eu não vou não, estou nem aí. Tinha muita gente que era para estar aqui, não está, não sei o que está fazendo. Se não tiver uma justificativa real, eu vou ligar para todos que não veio no culto. E eu vou perguntar onde você estava. Se tiver uma justificativa, eu falo, então vamos orar. Vou orar por você. Ah, pastor, estava lanchando. Ah, não, Deus, me ajuda, faz não. Não tem outro lugar melhor para estar que não seja esse, irmãos. Olha a instrução que você recebeu hoje. Talvez você está perdendo tempo, irmãos, com
com gente que não quer mudar e não deixa você mudar também. Você só está perdendo tempo, está perdendo energia, está desgastando, está ansioso, aflito, esperando a mudança do outro. E Deus está falando, não vai mudar, e você também não vai mudar, porque Ele não te deixa mudar. Você até quer mudar, mas o outro não quer, e você está andando com ela, infelizmente não vai mudar. Essa palavra, irmãos, ela segue 3 princípios, as 3 bênçãos que tinha na casa de Lázaro. A Marta que servia, o Lázaro que tinha um grande testemunho, e a Maria que adorava. E domingo que vem você prepare para a palavra da adoração. É uma série de 3 mensagens. Você que não veio domingo passado, você não está podendo entender algumas coisas dessas, que elas estão todas conectadas. Domingo passado, nesse domingo e domingo que vem, falando sobre a adoração, sobre o princípio de adorar o eterno, entrar na presença, entrar no céu, irmãos. Uau! Quando você adora, você entra no céu, na presença. Você consegue entrar dentro do esconderijo do Altíssimo, e debaixo da sombra do Onipotente você consegue descansar. Então caos aqui fora, e você está lá debaixo da sombra do Onipotente. Vai fazer isso, você está lá descansando na sombra do Onipotente. O jornal está falando uma coisa, você está na sombra do Onipotente. As pessoas estão te perseguindo, você está na sombra do Onipotente. As coisas estão parecendo que está tudo dando errado, e você está na sombra do Onipotente. E da sombra do Onipotente você consegue enxergar Deus agindo, você consegue enxergar Deus fazendo. Eliseu fez 26 milagres. Eu acho que um que ele fez nem era tão necessário, mas ele fez, ele quis fazer, estava com a unção e ele fez. Eu não concordei quando eu li, nem quis ler hoje, depois você busca. Mas eu não concordei com o que ele fez. Mas o fato de eu não concordar não quer dizer que ele está errado. Quem está entendendo, irmãos? Porque tem coisa que você não concorda que Deus concorda. Pegou a visão? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Tem coisas que você não concorda que Deus concorda. Eu disse domingo passado, tem gente que você odeia que Deus ama. E simples assim. Eu odeio fulano. Pois é, Deus ama ele. Corre o risco dele ir para o céu e você ficar. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então hoje eu te ensinei a servir ao Senhor nessa semana. E eu queria que você fechasse seus olhos e deixasse Deus acessar o seu coração de servo nessa noite. Só fecha seus olhos, irmão. Tem uma unção que ela é de conserto, ela está consertando a gente. Eu vi alguns irmãos dragonizando, mas não adianta, irmão. A palavra não é minha, não. Eu sou servo aqui. Deus me levantou como anjo dessa igreja. Foi para dar destino de propósito, foi para ficar aqui de brincadeira, não. Deus não me levantou para ficar pregando mentira, não. Entregando chave de carro. Não foi para isso que Ele me chamou, não, irmão. Deus me chamou para me dar uma palavra profética, direcional, de entendimento. Essas pessoas entram aqui e sabem que pode até não querer fazer, mas ela sabe o que tem que fazer. Você tem a opção de não querer, não fazer nada que esse pastor falou. Não tem importância, eu estou tranquilo, eu estou em paz. É só um problema seu e não meu. Eu fico em paz. Mas se você quiser ouvir essa palavra e fazer aquilo que Deus está te mandando, aquilo que Deus está te pedindo para você começar a servir. Tem gente que está aqui dentro, já devia ser coluna na casa do Senhor, servindo há muito tempo, mas fechou o coração para a obra, fechou o coração para o reino, olhou para o tanto de dinheiro e falou, não vou dar não. E Deus está olhando e falou, nossa, se você me entendesse, que não é o dinheiro, é o ato de dar, de abençoar de coração. Porque o reino avança, irmãos, o reino prospera. Quando você investe no reino, não tem como ficar sem receber do reino de Deus. Se nessa semana você começa a orar só para essa igreja crescer, para essa igreja sair desse lugar, para nós ir para um ambiente melhor, para um ambiente maior, para um ambiente onde, entenda isso, irmão, melhor, entenda, você está servindo a Deus. Se nessa semana você começar a orar pelos ministérios que ainda talvez nem existem, você está servindo a Deus. Se você socorrer alguém de generosidade, você está servindo a Deus. Se você falar bem de alguém, você está servindo a Deus. Servir a Deus não é vir na igreja. E eu vou mais.
Deus é renunciar ao mundo, a voz do mundo, as coisas do mundo. Aquele que é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Servir a Deus, irmãos, é acolher o próximo, é amar ao próximo. Não dos seus erros, mas nas suas mudanças, nas suas transformações. Quer mudar não? Quer mudança não? A vida vai te ensinar a mudar. Quer ouvir não? Quer ouvir o pai não? Quer ouvir a mãe não? A vida lá fora vai te ensinar a você ouvir seu pai e sua mãe. Quer escutar o pai não? Quer escutar a mãe não? A vida vai te ensinar a ouvir seu pai e sua mãe. Essa palavra minha naquele grande dia, ela vai passar no telão. E tem gente que vai falar assim: ah, eu não sabia o que era para mim fazer, servir. E Deus vai falar: o seu chamado é revelado quando você serve. Todo mundo quer, qual que é meu chamado, pastor? Não quer fazer nada e quer saber o chamado. Não quer obedecer, quer saber o chamado. Não quer ouvir nada, quer saber o chamado. Não obedece ninguém, quer saber o chamado. Quer dar a volta nos outros, quer saber o chamado. Quer enganar os outros, quer saber o chamado. Quer o lugar do outro, quer saber o chamado. É servindo a Deus que nós vamos revelando o nosso chamado. Eu te digo uma coisa, eu saio melhor desse culto. Eu saio um pastor melhor, eu saio um homem de Deus melhor, eu saio um pai melhor desse culto. Eu estou saindo um marido melhor desse culto. Eu estou saindo um homem de Deus melhor desse culto. Porque eu não estou negando nada. Eu preciso aprender a servir a Deus. Eu preciso servir o Senhor com mais excelência, com o que eu tenho. Porque a gente é bom para servir a Deus naquilo que não dói na gente. Se doer alguma coisa, tem gente aqui que tem 100 sapatos. Se Deus falar, serve a Deus, dá um para a irmã. Você está vendo a situação, dá para ela. Não, não posso não, eu vou usar. Parece uma centopeia, tem 100 pés. Mas não tem coragem de dar um sapato para a irmã. As coisas da maquiagem estão lá tudo perdendo. Não tem coragem de dar um gloss para a irmã. Tem irmão aqui que está abarrotado de roupa. Não tem coragem de dar uma para o irmão. Não tem coragem de servir. Aqui é a refrigério, irmãos. A refrigério tem uma identidade. A refrigério, irmãos, tem um propósito. A refrigério não é outro lugar, não é outro ministério, não é outra denominação. A refrigério tem uma identidade. Nós nos chamou para ser generosos. A refrigério é uma igreja generosa. A refrigério sempre matou a fome das pessoas. Ela nunca foi surpreendida a chegar uma pessoa precisar de uma comida e não ter. A refrigério todo mês mata a fome das pessoas. A refrigério é um ministério, irmão, de propósito, de entendimento, onde as pessoas que verdadeiramente são inteligentes e querem crescer e sabem o que quer. Eu não quero que você tenha, Elias. Eu não andei com você 10 anos pelo que você tem. Eu quero a porção dobrada daquele que Deus te deu. Eu não quero a mesma coisa, eu não quero a sua porção. Elias continuou sendo Elias, irmãos, e o Eliseu continuou sendo Eliseu. Nenhum pegou o lugar do outro. Você vai embora para sua casa hoje refletindo essa palavra, porque essa palavra ela pode mudar a sua vida. Talvez você não rompeu na empresa porque você serve mal. Você recebe, ganha e serve mal. Só vive reclamando, só fica murmurando, reclama de tudo na empresa. Você tem funcionário lá que reclama de tudo. Abre o seu olho com ele está atrasando sua empresa. Tem um funcionário lá que você não pode falar nada para ele. Abre o seu olho, ele está atrasando sua empresa. Tem um funcionário lá que não quer fazer um curso, ele não quer crescer. Abre o seu olho, ele só está atrasando sua empresa. Deus falou que nós temos que ser bons servos, irmãos. E para a gente poder encerrar, coloca a mão no seu coração. Deus me disse que essas 3 mensagens abririam uma nova etapa. O diabo está furioso, ele está esperneando o inferno. Mas não adianta, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Ele está louco, irmãos. Porque tudo que ele detesta é que o povo entenda o que quer dizer a palavra. Ao tempo que o povo foi mais escravizado, foi quando eles não tinham acesso ao entendimento da palavra. Quando a Bíblia não era traduzida, foi o momento que o povo mais sofreu.
coisa que o diabo mais detesta é quando você entende a palavra e que você sabe o que você tem que fazer. E quando você começa a fazer aquilo que você entendeu e sabe que você tem que fazer, o diabo fica louco. O diabo está dragonizando o inferno com essas 3 mensagens. Mas não tem jeito. Agindo Deus, quem o impedirá, irmãos? Nós estamos na direção do Senhor. 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 Você consegue falar isso, Senhor? Nós estamos na direção do Senhor. Fala assim bem forte. Nós estamos na direção do Senhor, servindo a Ele com excelência de coração. Fale bem forte, com excelência de coração. Aleluia. Jesus foi o maior servo. Quando ele pegou a bacia e a toalha e lavou os pés dos seus discípulos, ele estava falando: essa é a minha arma para vocês. Uma bacia e uma toalha, vou lavar o pé de vocês. Jesus foi o servo em todo o tempo e o tempo todo. Jesus serviu nas curas, nos sinais, nas palavras proféticas, palavra de conselho, palavra de entendimento, palavra da ciência, nas curas, nos milagres, nos prodígios e maravilhas. Jesus foi servo por excelência. Foi servo até a ponto de ir à cruz por mim e por você. Jesus é o maior servo da Bíblia. Ele é o nosso exemplo. Que nessa semana você caminhe refletindo nisso. Se está aí perto de gente que está atrapalhando você transformar e mudar, faça dessas pessoas. E rompa. Avance naquilo que Deus tem para você. 2024 é o ano do acesso. E eu vou acessar muita coisa servindo ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vai em paz, no nome de Jesus.